Lembra que eu falei para vocês que um dos gráficos que a gente usava era um gráfico de linhas e que a gente ia mesclar algumas vezes o gráfico de candles com o gráfico de linha? Obviamente, na imensa maioria das vezes, a gente vai usar um gráfico de candles. Mas vamos recapitular a história aqui que eu venho contando para vocês ao longo dessa jornada toda dessas aulas aqui. Lá no início, o que eu falei para vocês? Os preços que saíam nas fitas eram colocados num quadro e eles foram percebendo que ligando esses pontos formava um gráfico de linha. E nesse gráfico de linha ficava visualmente mais fácil, lá na origem da análise técnica convencional, os 5 titãs de mercado, eles conseguiam averiguar, eles conseguiam avaliar ou mensurar melhor as tendências de preços por um gráfico de linha do que naquele quadro que ficava os preços dispostos ali e que ele tinha que montar aquilo mentalmente. Na verdade, o quadro, esse eixo cartesiano que montou o gráfico entre tempo e preço, onde você tem a evolução do preço no tempo, acaba sendo uma representação mental do que eles viam naqueles quadros lá onde o preço era distribuído. Muitos deles, eu tenho uma história clássica do Jesse Livermore, ele conseguia mentalmente criar toda essa dinâmica de preço e criar todos esses gráficos na cabeça só de ver aqueles números saindo, aqueles preços saindo com os negócios. O que o pessoal da análise técnica fez, dos 5 titãs do mercado fez, foi justamente colocar isso num quadro, riscar uma linha, e os primeiros estudos foram feitos em gráfico de linhas. Por isso que a gente também vai fazer assim. É isso que eu vou te mostrar hoje e eu tenho certeza que vai mudar muito a sua forma de enxergar o mercado. Enquanto roda a vinheta, eu quero que você clique aí nessa joinha que tem aí, dê o seu like, se inscreva no canal, manda essa aula aqui para todo mundo que você sabe que quer entrar no mercado financeiro do jeito certo, com profissionalismo, eficiência e principalmente com lucro. Faça comentário aí que eu quero ouvir o que você tá achando disso aqui tudo. Roda a vinheta aí. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Altaendo, uma plataforma de educação financeira que tem o compromisso de colocar você na rota certa do mercado financeiro de maneira profissional, eficiente e principalmente lucrativa. Hoje, mais que isso, trazendo você lá atrás da origem dos mercados financeiros e na origem da análise técnica, coisa que você não vai ver e não vai ouvir em nenhum treinamento pago no Brasil, e eu vou te explicar como é que a gente usa na nossa abordagem um gráfico de linha para 2 contextos. Hoje eu vou te mostrar com linhas de tendência, e lá nas outras aulas, lá na frente, eu vou também falar das médias móveis. Quando a gente for tratar de médias móveis, aí eu vou te explicar por que a gente avalia um pouco elas com parâmetro de gráfico de linha também. Mas dá uma olhada aqui na tela para vocês verem uma coisa. Eu estou com um gráfico na tela e eu tenho 2 linhas de tendência traçadas. Comumente, pessoal, a gente tem a tendência a ver aí fora, as pessoas traçando linha de tendência usando pavio de candle para traçar linha de tendência. Eu vou voltar um pouco na origem do mercado e vou explicar para vocês o seguinte contexto. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que lá na origem dos mercados, os caras que criaram a análise técnica convencional, eles iam marcando pontinhos num eixo cartesiano entre tempo e preço, e eles iam marcando pontinhos com essa evolução de preços para que eles entendessem aonde estavam esses preços no tempo e como esses preços tinham evoluído no tempo. Só que aí lá na frente eles perceberam que se eles ligassem esses pontos, isso acabava formando um gráfico de linha. Então, os primeiros estudos que foram feitos entre linhas de tendência para avaliar a tendência ou potenciais médias móveis eram consideradas em gráficos de linha, porque o dado que você tinha naquela época de preço era o fechamento dos preços naquele intervalo de tempo. Lembra da primeira ou segunda aula lá que eu falei da fita, o preço saía numa fita que vinha o ticker da ação, vinha o preço e vinha o volume negociado? Pois é, a gente só tinha nesse contexto o preço de fechamento do último negócio realizado dentro daquele intervalo de tempo. Então, cada interseção dessa linha aqui, ó, era calculada pelo fechamento dos preços, cada pontinho desse. Então, o gráfico de linha ele é montado baseado no fechamento dos preços, que é o parâmetro mais importante de mercado. Então, quando a gente vai definir linhas de tendência ou médias móveis, a gente usa um gráfico de linha, e eu vou mostrar para vocês na tela agora, marca as linhas de tendência ou as médias móveis e depois volta para um gráfico de candle. Por quê, Felipe? Porque foi assim que foi construído para ser. Essa é a origem dos mercados. Eu não sou mais inteligente do que o Elliott, o Down, o Gann, o DeMille e o Merrill. Esses titãs do mercado criaram tudo que a gente conhece hoje por análise técnica. E eu ouço muita gente dizer aí fora o seguinte: as famosas LTA e LTB, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, isso aí não funciona não. Galera, não funciona porque na imensa maioria das vezes as pessoas estão marcando
marcando elas erradas, pegando pavio de candle aqui, e aí aqui na frente acontece duas coisas. O mercado passa muito aqui e volta, acaba dando uma violinada, que a gente chama, quem já viveu isso aí, talvez você não, que você seja perfeito, mas eu já vivi isso muito aqui, né? De eu ter uma linha de tendência marcada e o mercado atravessar isso aqui e voltar, e o cara tem que ficar ajustando essas linhas, assim, ah não, mas na verdade, agora ela tá passando aqui, na verdade, agora eu uso o corpo, não, agora eu uso o pavio, e ninguém sabe direito o que faz e cada um marca de um jeito. Eu acho que você já viveu esse cenário aí, que é um cenário caótico e que dá um prejuízo tremendo. Por quê? Porque simplesmente ela está marcada no lugar errado. Se ela passasse no lugar certo, que é no fechamento, ela te daria um parâmetro mais direcional de mercado. Porque quando a gente fala de indicadores de tendência, qual que é o principal indicador de tendência que a gente tem, pessoal? Linha de tendência. E lá na frente a gente vai falar de média móvel, que também é um indicador de tendência, mas principalmente uma linha de tendência. É um indicador poderosíssimo, se a gente souber usar do jeito certo. Poderosíssimo. E o que a gente faz então? Isso aí que eu estou falando para vocês aqui, ó. A gente vem para um gráfico de linhas, então aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu tô com duas linhas traçadas, tá vendo? Essa primeira linha aqui, ó, mais para fora, essa aqui mais de fora aqui, ó, eu tracei ela no pavio do candle do primeiro pivô de alta aqui, ó. E ela tá projetando aqui, ó. Tá vendo? Mas se eu tivesse traçado ela num gráfico de linha, e eu vou mudar para o gráfico de linha para vocês verem daqui a pouco, ela estaria projetando aqui, ó. Olha esse cenário aqui e olha esse cenário aqui. Olha a diferença do trabalho do preço em cima da linha. Olha a diferença da antecipação do mercado. Isso aqui é um gráfico de 5 minutos. Olha a diferença da antecipação do mercado aonde rompe esse processo de linha de tendência de alta. Ou seja, caso você fosse estopar, por exemplo, numa tendência, numa linha de tendência, aqui você estoparia muito antes no mercado. Aqui você tomaria um prejuízo muito maior. E olha que interessante, aqui você estoparia num cenário onde você conseguiria voltar para o mercado de novo. Aqui você estoparia num cenário onde o mercado daria a violinada que a gente falou para você. Ó. Ele finge que vai e volta. Esse finge que vai e volta não te deixa entrar no mercado de novo. Agora, quando você está antecipando o mercado aqui, ó, esse cenário todo de contexto para você avaliar um possível parada no mercado te deixa voltar, beleza? Então a linha de tendência ela é usada justamente para analisar o quê? Tendência de preços. E aí a gente entra num critério muito interessante que eu ouço muita gente falar. Ah, Felipe, mas aí eu vejo o mercado às vezes fica lateralizado e o cara quer usar a linha de tendência. Pessoal, olha o nome, linha de tendência. Qual que é o contexto? Tendência. Se o mercado está lateralizado, linha de tendência não é parâmetro de análise. A mesma coisa para a média móvel. A gente vai falar na próxima aula, nas próximas aulas de média móvel. Média móvel é um medidor de tendência. Se o mercado está lateralizado, média móvel não. Ele não serve para análise. Cada indicador tem um contexto específico. E muitas vezes ele não funciona, as pessoas falam que ele não funciona porque está sendo usado da maneira errada ou no lugar errado, no contexto errado. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o gráfico de linha para vocês verem a diferença que dá. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha onde é que foi marcado isso aí, ó. No gráfico de linha, ele foi marcado essa primeira linha aqui, ó. Nesse ponto e nesse ponto. No gráfico de candle, ele tá bem mais para baixo, ó. Porque a hora que a gente bota o gráfico de candle e muda para o gráfico de linha, o pavio não aparece. Por quê? Porque a interseção aqui, ó, dos gráficos de linha, ela estão nos fechamentos de preço. Então, olha como é que dá uma diferença gritante na projeção dos preços no tempo, quando a gente volta para um gráfico de candles. E aí o cara vai falar para mim, né? Mas olha aqui, Felipe, o que aconteceu aqui? Olha aqui o que aconteceu aqui. Parece a mesma coisa, só que a hora que a gente volta para um gráfico de candle, tá ali a diferença. Isso aqui te antecipa o mercado e te deixa ter um parâmetro de análise desse tamanho aqui para tomar decisão de sair ou de voltar para o mercado. Quando ele atrasa a análise e aparece aqui, ele me tira da operação, me violina e volta ao meu favor e eu não consigo entrar na operação de novo. Ou seja, eu assumi meu stop sem condição de voltar a ter meu lucro de volta. É por isso que em critérios de análise para linha de tendência ou linhas de tendência e médias móveis, eu vou explicar das médias móveis nas próximas aulas, a gente usa um gráfico de linha, marca e depois volta para um gráfico de... Beleza, pessoal? Entenderam agora porque o mercado financeiro vai muito além de um padrão de candle, um setup engessado, uma figurinha geométrica e um setupzinho com nome engraçado? Tudo isso que a gente está falando até agora, a gente está montando um quebra-cabeça. Então, o que você vai fazer agora? Tá vendo essa aula que está aparecendo, esse quadrinho que está aparecendo aqui? Você vai clicar, porque isso é a continuidade dessas aulas e é assim que a gente vai montando o seu conhecimento até chegar lá no mercado para você clicar. Detalhe, isso aqui que vocês estão vendo agora é para você testar amanhã no mercado que já vai funcionar. Não tem essa história de, talvez funcione, talvez não. O que eu estou falando
vai funcionar de maneira imediata. Então testa lá, volta aqui, faz um comentário para ver o que você está achando desse negócio todo. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe isso aqui para as outras pessoas também virem e assistirem essas aulas, afinal de contas, de graça, e é um conteúdo que você não vai ver em nenhum treinamento pago no Brasil. Então clica aqui, vai para a próxima aula que eu estou te esperando lá. Nos vemos um pouco.